Fala aí, amigos, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área, sabadão com notícias e informações do São Paulo. Amanhã tem jogo, hein? O São Paulo vai enfrentar o Galo, jogo fora de casa no Mineirão, às 4 da tarde. E um detalhe interessante, hein? O São Paulo está sem vencer o Galo desde 2020, onde venceu na oportunidade por 3-1, com gols de Sara, Toró e o Igor Gomes. De lá para cá, o São Paulo não venceu mais o Galo. E tem um outro detalhe. O jogo será no Mineirão, onde São Paulo está sem vencer o Galo lá desde 1981. De lá para cá foram 15 jogos e o São Paulo não conseguiu vencer o Galo. Então, uma missão para o Zubeldia quebrar o tabu amanhã contra o Galo, que vai ser um jogo bem difícil, e o São Paulo tem mais uma baixa para essa partida. E um perfil nas redes sociais fez um levantamento muito curioso, onde mostra a quantidade de jogos que o São Paulo ficou sem chutar no gol do adversário, com o Zubeldia, no comando, e um comparativo com outros treinadores que passaram pelo São Paulo. Segura aí que já vamos trocar uma ideia. E também foi revelado um bastidor onde envolve ali a decisão que levou a lesão preocupante aí do Oscar. Mas antes, sobe o likezão, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E assim que o canal atingir 215 mil, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do São Paulo, e você aí pode ser o grande escolhido. E lembrando que nosso canal tem parceria com a Mais Ágil, que é a melhor empresa para você antecipar o seu FGTS. Em até 24 horas você já pode ter acesso a esse saldo na sua conta. Só entrar em contato com os amigos, telefone na tela e o link também no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Lembrando, se você conseguir antecipar o seu saldo com a Mais Ágil, você também poderá concorrer a uma camisa do seu time do coração. Só entrar em contato com os amigos e falar que viu pelo canal Teclas Daniel. Bom, pessoal, primeiramente eu quero falar sobre o Luiz Gustavo. O jogador será desfalque do São Paulo para a partida contra o Galo. O jogador está com tromboembolismo, um problema aí, pulmonar. Ele se queixou, de dores ali após a partida contra o Tadieres e ele está internado no Hospital Albert Einstein, lá no Morumbi, tá? Então é mais um desfalque para o São Paulo. Tomara que ele se recupere aí bem, e volte a jogar o quanto antes. Luiz Gustavo, que era até então titular do São Paulo após a lesão aí do Pablo Maia. Bom, e o técnico Luiz Zubeldia levou os principais jogadores para Minas, onde o São Paulo vai enfrentar o Galo amanhã, e quem vai apitar a partida vai ser o Ramon Abate. Ele será o juiz desse jogo contra o Galo. O São Paulo ainda não sabemos como deve entrar em campo, tá, pessoal? Ainda tem uma dúvida, referente à escalação, porque tem rumores que o São Paulo pode entrar com um time mesclado ou um time reserva para esse jogo contra o Galo. Então tem essa dúvida, até informações que o Jandrei poderia jogar como titular, mas isso ainda não está confirmado. Segundo o Globo Esporte, a provável escalação do São Paulo é a seguinte: Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco ou Sabino, Wendel ou Enzo Dias, Alisson Bobadilha, Marcos Antônio ou Alves, Luciano Caleri e Ferreira, o Ferreirinha no caso. Então, essa é a provável escalação do São Paulo para esse jogo. Lembrando que o Globo Esporte errou, na escalação anterior, e eu até trouxe o parênteses aqui para vocês, que acreditava que o Cedric jogaria aquela partida, contra o Tadieres. Isso acabou acontecendo, mas dessa vez é bem provável que o Igor Vinícius inicie como titular, e tem até a dúvida, se o São Paulo vai ou não com 3 zagueiros. Então é uma provável escalação, só vamos saber mesmo amanhã, 1 hora antes da partida, tá, rapaziada? Quero saber de vocês aqui o que você pensa, qual que é o seu palpite para esse jogo, que vai ser bem difícil contra o Galo. O São Paulo tá sem ganhar bastante tempo contra eles, com muitas dificuldades, todos os jogos contra o Galo, e tomara que amanhã o São Paulo vença, porque já perdemos pontos contra o Sport, Eu acho que o empate amanhã é até ruim, apesar de ser contra o Galo, um time forte, histórico, O São Paulo precisa jogar bem fora de casa, precisa ganhar fora de casa. É algo que o São Paulo vem sofrendo muito nos últimos anos aí no Brasileirão. E amanhã é um jogo para mostrar uma diferença, Mas São Paulo já tem desfalques aí do Pablo Maia, Luiz Gustavo, Lucas, Então acaba dificultando o Oscar também, Vamos falar dele aqui um pouquinho nesse vídeo. Então são problemas aí que o treinador precisa
achar alternativas, né? O treinador está lá dentro para isso, achar soluções, mas é o Zubeldia e isso me preocupa bastante, tá, rapaziada? Olha só, o perfil Profetanista no X fez um levantamento bem curioso, né? E ele levou dados aqui de número de vezes que o time do São Paulo passou sem chutar a gol. Ele fez um comparativo com outros treinadores. Primeiro aqui o Diniz. Diniz teve 75 jogos no comando do São Paulo e durante esses 75 jogos ele ficou só um jogo sem chutar no gol. Então dá para perceber que o time do Diniz tentava bastante chutes a gols, né? Já com o Hernan Crespo, total de 53 jogos, foram aí 4 jogos que o Crespo, comandando o São Paulo, não conseguiu chutar uma bola no gol. O outro é o Rogério Ceni, total de 106 jogos. Passou aí 6 jogos sem chutar no gol. Dorival Júnior, 55 jogos e passou aí sem chutar no gol em 2 partidas. O detalhe é que na época do Dorival Júnior, o Pablo Maia arriscava também bastante chutes, né, de fora da área. E é algo que o Pablo Maia até perdeu um pouco essa essência, né? E aqui um outro dado do Carpini, 18 jogos. Em todos os jogos conseguiu finalizar gol, então passou ileso aqui. Já o Zubeldia teve um total de 58 jogos e o São Paulo passou 10 jogos sem chutar no gol. Se você olha a quantidade de jogos, né, que o São Paulo fez com o Zubeldia, olhando a quantidade de vezes que passou sem chutar no gol, e você até pega um comparativo também com jogos que chutou em uma quantidade bem baixa, né? Que acontece em muitos jogos do São Paulo hoje. Isso mostra que o reflexo que é mais ou menos o trabalho do treinador. Um time que pouco cria, é um time que não é ofensivo, na minha opinião. O São Paulo não é um time com intensidade, que impõe um ritmo de jogo contra o adversário. Amanhã o Galo é mais ou menos esse time, né? O Bahia do Rogério Ceni é um time que impõe ritmo de jogo, né? Vai para cima. Então o São Paulo, quando enfrenta times assim, sofre bastante, né? E amanhã vamos ver contra o Galo como vai ser. Se o São Paulo entrar na marcha lenta, né? Querendo empatar, achando que é bom empate fora de casa, vai perder o jogo para o Atlético. Então essa é a realidade que a gente sempre fala aqui para vocês. Então é um dado bem interessante e curioso aqui que eu quis trazer para vocês, tá? E isso realmente é realidade, né? A gente vê vários jogos que o São Paulo chuta uma bolinha só no segundo tempo, né? Passa o primeiro tempo inteiro sem chutar uma bola no gol. Isso é muito pouco para um time do tamanho do São Paulo. E isso é questão de treinamento, né? É questão de treinamento. Para mim é treinador, não é jogador. Se o jogador não consegue criar uma jogada, não chuta uma bola no gol em um primeiro tempo, é porque o treinador tem dificuldades em armar o time para ser ofensivo, né? Então, o Zubeldia na Libertadores está bem? Está bem, né? Não perdeu nenhuma vez desde o ano passado, né? Invicto e tal. Mas, cara, tem que olhar também um pouco mais lá no ataque, né? O São Paulo tá pecando bastante. E tem um detalhe também dessa estatística. Rogério Ceni e Crespo, em jogo de mata-mata, passou um jogo sem chutar no gol cada. E o Zubeldia portou esses números aí em 3 jogos, né? Em 3 mata-mata, o São Paulo ficou sem chutar no gol. Então, cara, isso é preocupante, né? É muito, né, para um time do tamanho do São Paulo, tá? Quero saber o que você pensa. Comenta aqui embaixo no vídeo. E sobre o Oscar, rapaziada, o Globo Esporte levou uma informação de bastidores que envolve aí a lesão do Oscar. Qual foi a decisão que tomaram ali para colocar o meio-campista na partida contra o Tadieres, e mostra que não valeu a pena o São Paulo escalar o jogador para esse único jogo, né? Início de Libertadores, onde o cara vai perder praticamente o mês inteiro, né? Por conta de um jogo vai perder vários. Isso mostra que não teve uma inteligência interna, não teve um preparo, né? E não teve uma avaliação correta. E segundo o Globo Esporte, olha só o que eles falaram, rapaziada, que ele já estava dias antes do jogo do Sport ainda ali com essa lesão na coxa e tal, daí ficou de fora da partida, né? Ele apresentou uma certa melhora e não teve uma lesão diagnosticada. Com pouco tempo de tratamento,
a comissão técnica do Zubeldia e o Oscar, o jogador, assumiram o risco lá na Argentina para entrar no jogo contra o Tajeres. Então, a comissão técnica e o jogador decidiram ali entre eles que iria para o jogo. E a decisão que o Zubeldia tomou ali, né, a tomada de decisão para escalar o Oscar, passou pela liberação dos médicos. Então, primeiramente teve os médicos que liberaram, né? Só, dá para jogar, tá meia bomba, mais ou menos assim, mas dá para jogar, dá para arriscar, mais ou menos assim. E o Zubeldia, né, após isso, né, entendendo também o peso do jogo, né, o risco que ele estava sofrendo e tal, ele acabou optando. Mais ou menos assim, né? Os médicos liberaram, pelo que eu entendi. Entre aspas, ó, dá para ir, mas, né, é um risco. E o Zubeldia meio que tomou partida ali e falou: aí, Oscar, aguenta? Mais ou menos assim, né? Tô tentando contextualizar para vocês. E os dois ali decidiram que iria para o jogo. Então ele estava ameaçado no cargo, né? E ele montou uma estratégia ali para começar o jogo com o Oscar, para o São Paulo ser um pouco mais criativo, até sacou o Luciano do jogo, né? Mas o que o Zubeldia vinha fazendo com o Oscar, rapaziada, mano, fazendo o cara jogar de volante, marcar lateral, vai estourar o cara, mano. Vai estourar. Lá na China eram 35 jogos ao ano. Nesse ano já foram 19. Olha a quantidade de jogos que tem aí. Então tava na cara que o Oscar iria estourar. Colocou o cara em jogos que não precisava ter colocado. Se tinha esse risco, né, pessoal, quanto o Tajeres, e você já olha o mês que é um mês de começo, né, de Brasileiro, Libertadores, você já ficou alguns dias, né, sem jogos oficiais, treinando após a eliminação do Paulistão. Cara, dá para você talvez segurar um pouco mais o cara. Nós, torcedores, eu, você, podemos errar com uma opinião. A gente pode chegar aqui e falar: pô, queria ver o Oscar jogando. Uma coisa sou eu falar, uma coisa é você. Outra coisa é lá dentro. Os profissionais, as pessoas que tomam a decisão, eles não podem errar. E eles erraram. E ontem no vídeo eu falei: pô, ali é um conjunto de fatores, né? Não é só o Zubeldia. Então, a matéria do GE trouxe que passou primeiramente pela liberação dos médicos e o Zubeldia com o Oscar decidiram que dava para jogar. O jogador saiu no segundo tempo aos 20 minutos. Então, cara, todo mundo errou nessa, todo mundo errou. E o treinador, ele poderia ter segurado o Oscar já lá no Paulista, em jogos que não precisava colocar para jogo, poderia ter colocado o Alves, poderia ter tentado achar uma alternativa para uma necessidade eventual na temporada, que é o que está acontecendo agora. É questão de prevenção. A gente falava aqui isso para vocês na época do Paulista, mano. É só você puxar os vídeos aqui. Então, rapaziada, não teve, né, um trabalho específico em cima disso. E agora estamos pagando o preço. Não valeu a pena você trocar um jogo por mais de 5 que vai ser aí nesse mês, né? Então tomara que o Oscar volte o quanto antes e o São Paulo aprenda, né? Que aparentemente não consegue aprender com os erros. Mas essa é a informação aí que saiu através do GE, no caso, tá? Quero saber o que vocês acham, deixe seu comentário aqui embaixo. Vou ficando por aqui, esse é o vídeo. Um grande abraço aí, até a próxima. Valeu, tamo junto.